Meninas, bom dia! Estamos aqui no nosso dia 32 do nosso devocional e ó, caminhando para o fim desse projeto, desse primeiro projeto, muitos ainda virão, mas já estamos no penúltimo capítulo e esse capítulo é muito forte, né? O tema dele é muito forte. E eu não sei, na hora da divisão, por que que esse capítulo caiu para mim. Então, na hora que a Rê colocou as sugestões lá, e a gente foi aceitando, a gente até botou de acordo com a agenda, mas eu não escolhi esse capítulo. Então, ele veio para mim, alguém, uma das meninas, não lembro quem, colocou. Eu tenho certeza que não foi de forma intencional, que foi também guiada pelo Espírito Santo. E aí, quando eu olhei, gente, fico até arrepiada. Quando eu olhei, eu falei, caramba, gente, eu tenho que falar de perdão, né? Que é a minha maior cicatriz, a maior cicatriz da minha vida, que é o perdão. Eu falei, caramba, mas que bom, né? Tem um porquê de eu estar falando isso, de eu estar falando isso. Então, e foi muito o que eu pedi para o Espírito Santo, que eu possa conduzir esses próximos 4 dias, que eu possa fluir, possa ser água na vida de alguém, através da minha história, através desses 4 dias da história da Camila do Devocional, dos nossos louvores, dos nossos. Então, tem um porquê, e ao longo desses 4 dias nós vamos nos descobrindo o porquê, tá? Então, um dia abençoado para todas nós. Começando, Sá, você consegue compartilhar a tela para gente? Para a gente falar um pouquinho do nosso grupo, né? Um pouquinho para quem está aqui a primeira vez. Quem tiver a primeira vez, coloca no chat, por favor, para a gente conhecer um pouco mais de você. Então, e aí vamos começar o nosso devocional Plenitude, que batizamos como Lioness, né? Leoas, mulheres de força, mulheres guerreiras, mulheres, enfim, tudo que nós somos, tudo que esse grupo aqui é. E aí nós nos inspiramos no livro da Camila, do Plenitude, Camila Vieira, um livro maravilhoso, um devocional maravilhoso. Então, ele é todo baseado nesse livro, tá? A Jana já colocou lá, compartilhou o melhor preço, o melhor lugar para se adquirir. É legal adquirir porque você consegue escrever nele todo, então isso se torna um documento para você depois acessar o tempo todo, né? Então é legal por isso, ele fica documentado, todos aqueles seus momentos, toda aquela sua transformação. E aí são 40 dias, estamos no dia 32, caminhando, né, para finalizar. E o objetivo desse grupo, ele é um grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, de oração, de crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. E aí nós já caminhamos inicialmente, começamos com consciência, onde nós que estamos mediando aqui esse devocional, cada uma ficou com um dia como forma de se apresentar e trazer consciência para vocês. Passamos por capítulo de identidade, de obediência, passamos por orgulho, passamos por humildade, pelo capítulo de hábitos que transformam atitudes, pela visão positiva de futuro, e nesse momento estamos no perdão. E aí depois temos o desfecho com o último capítulo, que também será maravilhoso. Então, falando de perdão, o tema é o que é e o que não é perdoar. Então, vamos começar nossa leitura? Então, ele sempre começa com um versículo, tá? Aqui a Camila sempre inicia com um versículo, de acordo com o tema do dia. Vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí, iniciando a leitura aqui pela narrativa da Camila, nada é por acaso, principalmente na palavra de Deus. Você já parou para pensar que a única coisa que Jesus precisou nos mandar fazer 70 vezes 7 foi perdoar? Ele sabia o quanto o perdão era desafiador e o quanto não perdoar nos aprisiona e destrói a nossa vida. Meu marido sempre fala que todos os problemas da humanidade vêm de um estado de não perdão. Quanto maior for a sua mágoa, maiores são seus problemas. A falta de perdão adoece nossa alma, rouba a nossa alegria, a nossa saúde física e emocional. A falta de perdão impede o fluir de Deus em nossa vida. E o grande motivo de não sermos rápidos em perdoar é nosso velho conhecido, o orgulho. Ele nos coloca na cadeira de juiz e algoz dos outros. Enche nossa mente e nosso coração de ofensa, de pensamentos de fúria, ira e revolta.
É o orgulho que enche nossa alma de amargura e nossa boca de narrativas rancorosas, como: foi a última vez que alguém me tratou assim. Nunca mais serei feito de besta. Essa pessoa para mim morreu. Não importa o que ela faça. Eu não perdoarei. Quero que ela seja feliz, mas bem longe de mim. Afirmações como essa e muitas outras são cheias de dor e demonstram com clareza a dureza do coração. Quero que você lembre que o orgulho é o próprio Satanás. É o maior plano dele sempre vai ser, e o maior plano dele sempre vai ser afastá-lo de Deus e dos planos dele para a sua vida. Quando não perdoa, está desobedecendo a Deus e agradando o inferno. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir que Deus nos perdoe da mesma maneira que nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Será que já parou para pensar sobre isso? Deus vai perdoá-lo na mesma medida que tem perdoado as pessoas que o ferem. Forte, não? Não sei quanto a você, mas eu sigo precisando de perdão de Deus na minha vida. É muito comum pessoas me procurarem falando que sofreram abuso na infância e não conseguem perdoar quem as machucou. São nítidos os prejuízos em várias áreas da sua vida causados por essa falta de perdão. Elas seguem presas ao abusador e sempre encontram alguma maneira de se punir com suas escolhas e se conectar com pessoas que as façam sofrer novamente. Do mesmo modo, observamos esses mesmos prejuízos na vida de muitas pessoas que foram traídas em seus relacionamentos conjugais e hoje afirmam tentar, por diversas vezes, perdoar, mas não conseguem. Levam uma vida que vai de dor em dor e de derrota em derrota. Para ajudar você, Camila fala aqui, né, que vai mencionar algumas características do perdão e do não perdão. Assim como muita verdade e humildade pode examinar seu coração e seus sentimentos e tomar a decisão certa para se libertar do que tem prendido sua vida aos problemas e ciclos de dificuldades. A primeira coisa que precisamos saber sobre perdão é que ele é para você, para a sua cura, e não para a pessoa que o feriu. O perdão é uma escolha, uma decisão e um processo, não um acontecimento. Ele é uma habilidade que pode treinar. Quando você perdoa, melhora sua saúde física e emocional, assume o controle dos seus pensamentos, deixa de ser uma vítima sofredora e se coloca como um herói aprendiz na vida. Para perdoar, o primeiro passo é ter coragem de olhar para dentro da sua alma, perceber seus sentimentos e suas dores e responsabilizar-se por eles. O perdão nos habilita a viver uma restituição do que nos foi roubado. Sublinha aí, meninas, o perdão nos habilita a viver uma restituição do que nos foi roubado. Agora quero falar sobre o que o perdão não é. Saiba que perdoar não é esquecer o que fizeram com você. Afinal de contas, tem uma mente saudável e memórias que não se perdem com facilidade. Perdoar não tem nada a ver com negar a falha ou diminuir o peso do erro cometido, muito menos esquecer a dor como em um passe de mágica. Não é nada disso. Mas não perdoar é seu ego lutando para manter você preso ao orgulho e continuar trazendo dor e sofrimento para a sua vida. Quando não perdoamos, vivemos o resto da vida revivendo a mesma dor. A pessoa que foi abusada, quando não perdoa, sempre criará uma situação para se sentir como se sentia quando era abusada. Por outro lado, quando perdoamos, quebramos as amarras que nos mantêm presos às pessoas que nos machucaram e assim também podemos seguir a nossa jornada sem dor. Bom, falando aí, né? Vamos começar falando do perdão, que é algo que, como eu falei no início, foi uma das maiores feridas, né, da minha vida, o não perdoar, né? Então, a maioria que já sabe, já contei, foi contando um pouquinho a cada devocional, mas assim, aos 14 anos, né, meus pais, minha mãe abandonou nossa casa e nós somos em três irmãos, e aí nós estávamos, enfim, eu tinha 14 anos, nós morávamos no interior de Minas, meu pai num ambiente desempregado, sem dinheiro, assim, a gente só tinha uma casa para morar porque a gente não tinha vendido essa casa, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, que é um lugar que chama Campo Grande. E aí nós retornamos, meu pai assim desempregado, com minha irmã de 3 anos, eu com 14, meu irmão com 18. Meu irmão também desempregado, enfim. E aí tudo na minha vida se transformou, né? Porque assim, eu sempre estudei em escola particular, depois eu estudei em escola de irmãs, lá em São Lourenço. Meus pais, acho que eu já falei um pouquinho, que sempre foram muito católicos. Fiz primeira comunhão, fiz, né, batismo, primeira comunhão, tudo da igreja católica. E quando a gente voltou, imagina, voltar sem um braço da família, né, que era o nosso muito alicerce ali, né, nossa mãe, né?
sem dinheiro, desempregado, com a vulnerabilidade lá embaixo, com os sentimentos, meu pai com os sentimentos hoje, que a gente sabe, hoje é claro para mim, com o sentimento total de depressão. Eu me vi tendo que estudar assim, em Brizolão, né? Se é que, enfim, que era um fato novo para mim, era uma vergonha ali naquele momento, porque, né, eu venho de escolas maravilhosas, eu tive que, assim, então a gente, eu me remeti assim ao chão, assim, senti realmente que eu estava no fundo do poço, né? E aí meu pai falando sempre muito, assim, eu lembro que todos os dias na nossa casa tinha um terraço, todos os dias era assim, às 5 horas da tarde ele subia pro terraço, acho que para fazer terapia, eu ia atrás para a gente ficar conversando. Então, a gente conversava muito, assim, com 14, eu já era muito madura, e sempre fui. Não foi só isso que me trouxe a maturidade, mas eu sempre fui muito madura, muito empreendedora. Com 9 anos, é, a vida foi me trazendo maturidade. Eu, com 9 anos, perdi minha melhor amiga de câncer, então me trouxe uma maturidade isso. Eu, com 9 para 10 anos, já vendia sanduíche natural, brigadeiro na escola, porque eu queria ter meu próprio dinheiro. Então, eu sempre fui muito, assim, responsável, queria muito, sabia muito o que eu queria, adorava brincar de lojinha, enfim. Mas o fato é que, em 14 anos, quando nós retornamos, assim, com essa vulnerabilidade familiar, financeira, é, assim, gente, com tudo, né? Então, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que meus pais tinham separado. Então, por muitos anos, a gente não falava, a gente inventava. Como é que tá, mãe? Tá bem, tá ótima, tá em casa, tá em casa. Então, a gente criou uma história ali, e até direcionado um pouco pro meu pai, pelo meu pai também, a gente criou porque a gente tinha uma vergonha. Tinha uma vergonha porque sempre foi uma família muito modelo. Então, a gente perdeu aquele modelo, a gente tomou uma vergonha imensa. Eu tinha uma vergonha imensa de tudo. Tinha uma coisa com o abandono muito grande também. Então, eu não. E aí o orgulho foi tomando conta de mim. Por quê? Eu não queria, em nenhum momento, mostrar a minha vulnerabilidade. Então, o orgulho fazia com que eu escondia, com que eu escondesse a minha vulnerabilidade, né? Porque eu não queria mostrar minha vulnerabilidade nem na minha casa. Eu não mostrava isso para o meu pai, eu evitava chorar na frente do meu pai, porque ele já estava tão vulnerável. Eu falava, gente, o que que eu vou contribuir em aumentar essa vulnerabilidade desse ambiente? Meu irmão super também vulnerável e minha irmã, coitada, tinha 3 anos, não entendia de muita coisa, né? Então, meu quarto secreto era a minha vulnerabilidade. Era no meu quarto secreto que eu demonstrava a minha vulnerabilidade, mas não conversava com Jesus em nenhum momento. Porque a partir dali, Deus, Jesus, a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, para mim, eu não queria nem falar com eles mais, porque eu não acreditava mais naquilo. Entendem? Eles tiraram assim, na minha cabeça, eu achei que eles tivessem tirado o meu grande, a minha família, que era meu grande tesouro, a minha situação ali financeira de passar necessidade, aí de às vezes ter nossa luz cortada. Então eu falo, gente, que Deus é esse? Que meus pais sempre fizeram tudo, se doaram, eram coordenadores de encontro de casais, o padre sempre lá na nossa casa, a gente tinha uma amizade. Então, assim, a gente era exemplo na igreja, de família, de modelo, eles se doavam muito, enfim. E aí, o orgulho tomou conta, com certeza me tornei uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa. Já era uma arrogância, né? Acho que quem tem muito orgulho tem uma certa arrogância, sim, não tem humildade. E aí a gente tem os perdões. E aí, falando do perdão, né? Eu tenho auto-perdão, e aí eu bloqueei, não me auto-perdoava. Eu não honrei, talvez, a minha história, porque eu fiquei envergonhada com a minha história naquele momento. O auto-perdão é você honrar a sua história, né? É você se respeitar. É você, então, eu não honrei a minha história naquele momento, não me perdoava. E perdoar o outro, então, muito menos. Muito menos aceitar que o ser humano pode errar. Seria um ato de graça eu perdoar, mas não perdoei. E aí, eu fiquei 20 anos, hoje eu estava até fazendo as coisas que eu estava praticamente 20, mas aos 34 anos foi quando eu retomei. Então, 20 anos depois, ou seja, mais naquele momento, né, de 34 anos, mais da metade da minha vida, eu não tive a presença da minha mãe, não tive a presença de Deus, do Espírito Santo, nem de Jesus na minha vida, né? Então, e aí foi quando eu comecei a entender que pedir perdão é uma decisão. É um ato que você faz de forma consciente ou você faz de forma inconsciente, né? E aí, trazendo um pouquinho a passagem aqui de Mateus 6, 14, 15, que ele fala do perdão de Deus. Bom, pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas.
Então, quando você entende que o perdão humano é uma decisão que vai refletir no milagre de Deus, numa bondade de Deus, isso vai provocar uma liberdade, uma liberação desse milagre. Quando você traz essa visão, você quebra um pouco, quebra o seu orgulho mesmo, que começa a quebrantar o seu coração, né? Seu coração se torna mais doce. E aí eu tinha muita dificuldade, eu viajando a falar esse negócio do toque, tenho uma dificuldade, porque eu me fechei pro toque, eu me fechei pro abraço, eu me fechei pro. Então, eu tinha muita dificuldade. E o meu marido, por exemplo, das formas daquelas 5 linguagens do amor dele é o toque, ele tem muito isso. Então, de início, eu falava, ai, não, peraí, não, tô me agarrando, peraí, não sei o quê. Eu tinha uma coisa fria de ser, porque talvez no meu interior, se eu se eu me entregasse a isso, eu poderia ser abandonada novamente. Então, talvez no interior eu não acreditava numa família que pudesse ser próspera, eu sempre tinha uma autossabotagem, talvez. E aí esse é meu segundo marido, eu me separei do meu primeiro e eu tinha muito isso no primeiro, sabe? Eu era workaholic, eu trabalhava igual uma louca. Eu tive a minha primeira filha e aí realmente meu pai cuidava muito mais dela do que eu. Eu vejo assim nítido hoje, eu estava pensando, falei, caramba, esses primeiros 3 anos, eu tenho um outro filho de 3 anos, os primeiros 3 anos da Juju com o Rafa, como são diferentes pela minha maturidade, por tudo que eu venho nessa trajetória, mas muito, muito, muito pelo perdão. Porque quando o Rafa nasceu, eu já tinha perdoado a minha mãe, fazia 4 anos, mais ou menos. Né? Então, o Rafa está com 3,5, uns 3 anos, já tinha uns 3 anos que eu tinha perdoado a minha mãe. Então, eu já estava com o coração muito mais quebrantado. E o coração quebrantado, assim, por mim, ele traz leveza. Ele traz, se eu pudesse resumir no termo, ele traz um descanso no Senhor. Aquele versículo que a gente faz descansar no Senhor. Eu me senti, porque eu vi ao longo dessa trajetória usando muita força do meu braço para tudo, seja para as empresas, seja para as. Então eu vim e cheguei onde eu cheguei muito pela força do meu braço, até entender que Deus providenciou maneiras de sermos perdoados através de Jesus, demorou muito. Eu contive a falta de perdão, eu não liberei o perdão por muitos anos, e isso me deixou o quê? Sufocada. Por quê? Eu não tinha quem? A presença de Deus. Eu não tinha a presença de Deus na minha vida, eu me sentia sufocada pela força do braço. Vários momentos chegava no final do dia, me punha a chorar, chorar, chorar. Eu falava assim, eu estou exausto, não estou aguentando. Então, isso, desculpa, isso, a ausência de perdão, vai matando quem retém. Isso estava me matando. Aos poucos vai matando quem retém o perdão. Não mata quem machucou você, quem feriu você. Mata nós mesmos. E a raiz de grande doença, a gente sabe que hoje a raiz de grandes doenças emocionais é a falta de perdão, é o estresse, é a ansiedade, é a depressão. E aí foi quando eu fiz um inventário no meu coração. Eu faço inventário todo mês na minha empresa, né? Vejo lá quantas bebidas tem, quanto de proteína tem. Aí eu falei, gente, tem que fazer um inventário aqui agora meu, um inventário do meu coração, né? E o inventário do meu coração, eu entendi, resumindo, que eu carregava muita mágoa, muita dor, muito rancor. O sentimento de raiva, ele passou, mas tinha o sentimento da mágoa, porque a raiva de quer matar alguém, eu não tinha esse sentimento. Mas eu tinha um sentimento de mágoa, eu ficava assim, não entendo, como é que pode? Agora que eu tenho filhos, então eu entendo menos ainda. Como é que pode abandonar os filhos, gente? Eu falei assim, gente, nem que fosse minha última coisa, sabe? Eu dou minha vida por eles, eu mato e morro por eles. É tão assim, o meu sentimento de ser mãe ele é tão grandioso, tão assim, tão fora de qualquer outra coisa. Eu olho para os meus filhos e o primeiro sentimento que vem de gratidão quando eu olho para eles. E aí, quando eu entendi que o significado da palavra perdoar é se doar por inteiro, é permitir que uma pessoa se aproxime, isso está em Efésios 2:13, permitir que uma pessoa se aproxime. Eu falei, nossa, eu preciso permitir que uma pessoa se aproxime, né? Pessoa que me deu a vida, né? Ali junto à vida terrena, né? Meu pai e minha mãe. Então, e aí foi muito doido que quando a minha mãe chegou, a minha filha tinha 5 para 6. Meu pai faleceu, minha filha com 5, e ela encontrou a minha filha no primeiro dia com 6 anos de idade, que era o dia do aniversário dela, da Júlia, da minha filha. E aí eu falei, cara, como é que vai ser isso, né? Imagina, do nada, 6 anos depois brota uma avó. Aqui é a sua avó, prazer, 6 anos depois, né?
era um assunto que a gente nunca tratei com a minha filha, nunca tinha falado, e ela nunca tinha me perguntado, você não tem uma mãe, você não, né, não tem uma avó, não tem... Porque meu pai, ele era tão intenso na vida dela, muito, e na nossa, ele era, às vezes eu falava, nossa, meu pai, ele supria tanto a nossa necessidade ali de maternal, fraternal, que nunca, acho que minha filha também nunca sentiu curiosidade de perguntar isso. E aí eu lembro, estava na sala da minha casa, e aí minha filha estava sentada, minha mãe chegou, e aí ela sentou no chão com a minha filha. E elas começaram a brincar. Gente, começaram a brincar. Como se a minha filha tivesse visto a avó o dia anterior. Minha filha não perguntou nada. Começou a chamá-la de vó. E como se tudo tivesse fluindo, sabe? Fluindo. E tudo fluindo, como se não tudo estava fluindo. E eu olhava para aquela cena, eu estava na mesa e elas sentadas no chão. Eu falei, gente, que poderoso isso. E eu lembro que minha mãe estava muito nervosa. Depois ela me contou que procurou uma psicóloga para perguntar o que que eu tenho que fazer, que eu vou encontrar minha neta com 6 anos, eu não sei. O que que eu falo para ela, né? Ela falou assim, você não fala nada, uma criança ela é tão pura que você vai chegar e deixa fluir. Brinca, entra no mundo dela. E foi isso que minha mãe fez. Então, hoje, assim, minha filha adora ela, meu filho adora ela, a vovó Kátia, eu adoro ela. Mas, assim, e aí eu venho exercitando esse amar por inteiro, esse se doar por inteiro. Se eu vou falar para vocês que é fácil, que é algo que é por osmose, que é algo não é fácil, sabe? É um exercício de consciência, de quebrar o tempo todo a mágoa, a rancor, a dor, porque são 20 anos, né, gente? Assim, foram 20 anos. E hoje eu honro muito ela. Eu ontem mesmo falei, mãe, vem aqui, chamei ela para vir para cá, falei, olha, até seu presente de viagem, estamos com saudade de você, então vem. Aí eu, quando ela vem, já vem, eu compro a passagem dela. Assim, gente, eu cubro ela de ouro, vamos dizer assim, né? Num termo como se fosse uma rainha mesmo. Tá? Então eu venho, faço as coisas, mas é algo que eu faço, é algo que eu tiro uns dias. Se ela está 2, geralmente fica 2, 3 dias aqui, eu tiro esse dia para estar mais em casa. Eu honro estar aqui com ela, então eu faço, se a minha filha está com o pai, eu troco para minha filha estar aqui, meu filho estar aqui, para a gente estar juntos o tempo todo. Se eu tenho que fazer alguma coisa, alguma reunião de trabalho, mãe, vamos comigo, que você aproveita e mostra lá nesse restaurante. Então ela fica lá, então eu levo também, então eu faço questão de estar com ela o tempo todo, de honrar, de trazer, mas é um sentimento que eu venho trabalhado. Agora, o amor, que é o amor pleno, o amor ágape, né? Então, é um sentimento que já está pleno, ainda não. Eu tenho essa humildade aqui de falar para vocês que ainda não. Mas eu venho trabalhando todos os dias para isso. Para conseguir voltar a falar eu te amo para ela, olhar nos olhos dela e voltar, que é algo que é algo que tem falado muito no meu coração, algo que eu ainda não falei. Mas que, sabe, que eu tenho trabalhado isso para falar, né? Então, eu acho que... E aí, falando um pouquinho da palavra... E aí, o que que vem me norteando? Desculpa, me perdi um pouco. É emoção, atrás de emoção, né? É um assunto que mexe muito comigo ainda, né? Nas minhas cicatrizes, nas minhas feridas e na minha resiliência, que hoje sempre foi uma das maiores qualidades da minha vida, ser resiliente. E aí, quando eu fui no significado da palavra, para passar melhor para vocês, é uma capacidade de... Tem vários significados, né? Eu vou trazer aqui 2 ou 3 para vocês, tá? É uma capacidade de enfrentar e superar adversidades, é a primeira. É retornar à forma original depois de ter sido submetido a alguma deformação. E outra é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou em situações grandes de estresse. Então, eu tirava a força da fraqueza da minha resiliência, através da minha resiliência. Eu tenho uma força interior, gente. Eu acho que alguém teve um dia que falou, acho que foi a Cris, falou assim: nossa, a voz da Carla, no final de semana, a voz da Carla traz força quando a gente escuta. Acho que só tava eu e a Ria na devocional. E aí, a Cris, ela realmente eu tenho essa força muito grande interior. Gente, vocês vão. Eu vou até o fim, eu vou até depois do fim, eu tenho uma força muito grande de resiliência, eu tenho uma elasticidade, uma flexibilidade muito grande. E aí me trouxe um pouco da parábola do joio com o trigo, que o joio, a diferença, né? O joio ele é mais firme, ele é duro, e o trigo ele é resiliente, ele se
dobra com facilidade. Então, ele é muito mais próspero também. E isso também é um dos Não fatores pode que influencia estressar, não. essa resiliência. E aí, tem algum microfone aberto aí? Ah, foi. E aí, eu cheguei em muitos lugares ao longo desses 20 anos, eu cheguei em muitos lugares pela minha resiliência, eu atribuo muito à minha resiliência, porque eu tirava forças da minha fraqueza, das fraquezas, mas me faltava o perdão. Por quê? Porque eu não escutava o Espírito Santo, né? Quantas vezes eu não escutava o Espírito Santo, ele falando comigo, eu não queria nem saber, porque a ansiedade tomou conta de mim, a falta de perdão tomou conta de mim, o orgulho tomou conta de mim, a arrogância tomou conta de mim. Então, quando eu viro a chave, trago o perdão para minha vida e decido me tornar uma bênção, um agente de bênção para minha família, tudo muda, né? O caráter de Jesus era um caráter perdoador. E eu não tenho que ser a semelhança dele, né? A imagem e semelhança dele. Como que eu vou ser mais semelhança com todas essas atribuições que eu tinha, né? Falta de um coração dócil, carinhoso, quebrantado. E aí, quando eu entendo que o perdão é uma herança que eu preciso acessar e tomar posse, não é uma promessa, mais uma vez, estado de clareza, tudo muda. E aí, meninas, o perdão foi para mim, tem sido para mim libertador, porque me levou para um outro nível de relacionamento com Deus. E agora eu não vou mais para o meu quarto lá, meu secreto. Eu não vou mais só para chorar, que antes eu ia só para chorar, né? Agora eu vou para me relacionar com Deus. Eu vou para conversar com Deus. Eu vou para conversar com Jesus. Eu vou para escutar o Espírito Santo. Eu vou para me escutar também e trabalhar esse meu perdão o tempo todo, trabalhar o meu amor ágape, trabalhar o meu coração quebrantado, porque afinal de contas Jesus morreu para sermos perdoados, né? Jesus morreu para sermos perdoados. E aí eu tenho que andar com o coração quebrantado, com amor e com humildade nisso. É pegar isso, é o que eu tenho me apegado todos os dias, né? E aí a unção ser liberada. Então, depois que eu entendi isso, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo está sobre mim. Então, eu acho que é essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, sabe? Meninas, Eu acho que só você deixar você falar bastante aí e você reviver coisas, né? Já está sendo uma cura para você mesmo, né? com certeza. O auto-perdão, fazer você fazer os inventários e balanços pessoais, emocionais, você precisar olhar para isso, para você ver, né? A gente está aqui conduzindo, mas a gente também está sendo curada, né? Não, com certeza não, ninguém escolheu os temas. A gente não escolheu por tema. A gente escolheu por dia de possibilidade. Ah, eu vou estar viajando, eu vou estar aqui, eu vou estar ali. Aí a Renata, quando veio fazer o dela, meu Deus, por que que o meu caiu o orgulho? E ela ficou com um bloco inteiro de orgulho e humildade casado. Eu agora, você falando disso, fiquei parando para pensar como que os capítulos caíram para cada uma de nós, porque não foi combinado. Ah, eu vou falar do capítulo A, eu vou falar do capítulo B. A gente falou por causa dos dias. Ó, eu vou viajar tal dia eu também não vou estar aqui. E então foi por causa dos dias, não foi? E olha como é que o Espírito Santo age, né? Ele já colocou encaixadinho cada coisa de cada um, do que cada uma precisava, sabe? Eu vou até olhar para frente onde que eu vou cair, que eu já estou curiosa, que eu não sei. Eu quero saber para eu olhar com isso com mais, com um olhar espiritual, porque eu acho que tem espírito nisso, né? E talvez se falta algum detalhe no teu perdão, né? Porque eu acho que é como se fosse um diamante sendo lapidado, né? Se falta ainda alguma faceta, é isso que está acontecendo. Estava bruto, e aí, cada situação, cada história, cada evolução, como você falou, são 20 anos no modus operandi, né? Tava lá a pedra bruta. Então, aos poucos, você está lapidando esse diamante, que é esse amar junto com a sua mãe, se sentir amada, porque não é só sobre amar a sua mãe, é sobre também se sentir amada por ela. Porque talvez esse abandono e a saída dela tenha causado um desamor.
Tipo, eu não tenho valor, não me amava, não ficou aqui por causa disso. E aí você entra no modo O comparativo. salto não faz sentido. A Rayana abriu o microfone. E aí entrando no modo comparativo com você, nossa, mas eu como mãe jamais faria isso. E aí você entra no modo super, mas talvez eu não quero justificar nenhum ato, porque cada um é que sabe de si. Você também não sabe o que era a dor, né? A gente não sabe o que é a dor do outro, onde ela estava emocionalmente, o que acontecia. Então aí a gente entra no, a gente pega o nosso julgamento e a nossa vida para encaixar na decisão do outro, que também não é justo, que a gente não sabe que tipo de dor e pelo que ela passava para tomar uma decisão desse tamanho. Então, por isso que eu falei para você, e eu acho que isso é um lugar que é muito sensível para você, porque o seu pai supriu esse amor, mas o seu pai também ajudou a adoecer. Eu não quero endemonizar o seu pai, mas eu quero dizer para você que todos, de alguma forma, contribuíram para esse estado. Entende? Não existe só um culpado. Para tudo que acontece na vida, por exemplo, num casal, você é casada, você teve um primeiro casamento. Se esse casamento não deu certo, não foi só por sua causa, porque você não perdoava, foi por causa dos dois. Então, todo acontecimento de um casal tem parcela de ambos. Então, a gente não sabe, às vezes a gente fica medindo pelo só, porque eu que me culpo, eu que fiz errado, era meu vício. Não é. Tem ambos ali estão contribuindo para aquilo. E aí você falando, eu fiquei pensando, caramba, que tipo de perdão? Porque às vezes tem perdão, perdão que fica lá escondidinho, né? Que a gente não fala mais naquilo, mas que tá lá debaixo do tapete escondido. Entendeu? Eu já vi, já tô falando com a minha mãe, mas ainda tenho, assim, a tua humildade de falar, ainda não tá 100%. Eu ainda penso nas dores. Eu ainda, eu ainda penso nas vergonhas que eu passei, nas dificuldades que eu tive. E isso não vai se apagar. E por isso que é uma escolha, igual você falou, né? Eu entendi que é escolher o que que eu quero viver. Então, por quê? Porque o que passou não vai apagar. Talvez você consiga motivações para justificar, para compreender, para entender, mas não vai passar o que já foi. E aí eu fiquei aqui me visitando para ver aonde eu ainda tenho coisas para liberar, né? E aí os exemplos que a Camila traz falando assim, se você fala assim, não, por mim tá perdoado, ok, mas não quero contato. Por mim, assim, eu tenho várias pessoas nesse lugar. Tudo bem, tá perdoado, mas eu não quero conviver. E isso é um modus operandi de proteção. Então, é um perdão que tem uma faceta ainda de, vamos dizer assim, protetiva. Não quero passar por isso de novo. É, e aí eu fui trazendo mais para perto, né? Eu falei, caraca, que situação que foi muito forte para mim. E aí veio na minha mente, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, em meu início do relacionamento com o Emerson. A gente namorou 2 anos e pouco, e eu engravidei da Manu. E a gente estava num momento do nosso relacionamento que a gente terminava e voltava. Terminava e voltava. E num desses termina e volta, eu engravidei da Manu. E aí, quando engravidou, e aí, o que que a gente vai fazer? Fica com o bebê? Não fica como se fosse uma coisificando aquilo, né? Falei, não, eu quero ter o bebê. E aí, fica, não fica, tira, não tira, aquela história. E aí, decidimos que não ia tirar a Manu, mas que a gente não estava junto. E aí, estabelecemos alguns acordos de como ia ser aquilo. Eu fiquei 6 meses grávida sem a gente estar junto. Ninguém sabia, só eu e ele. Ele ia na minha casa no final de semana, mas nós não estávamos namorando. Esse era o nosso acordo. E ninguém sabia, as famílias não sabiam que a gente não estava junto. Então, para mim, era duro aquilo, porque era um abandono, era um fingimento, era para mim, eu não sei nem explicar qual era a emoção daquilo.
porque eu não sabia o que ia acontecer, mas dentro de mim eu tinha uma certeza que eu tinha que permanecer, que ia dar tudo certo. Mas emocionalmente era como se eu vivesse o abandono diário. Eu não falava, não contava para ninguém, porque não era para contar. E, ao mesmo tempo eu não estava com ele e agia como se estivesse. Então aquilo me causou muita mágoa. E eu acho que eu carreguei essa mágoa, e talvez eu ainda carregue um pouco dela, esperando a hora que não ia dar certo. Até que dia vai dar certo, né? Vamos ver. Como se só eu tivesse investindo naquilo. Hoje eu entendo tantas coisas, porque aprendendo sobre o perfil comportamental e qual é o perfil comportamental dele, que ele demora a tomar decisão, mas demora 6 meses de gravidez, o filho nascendo, entende? E aí, num dado momento, a gente se reconciliou, eu grávida, mas isso foi uma coisa que me magoou muito. Então, eu fiquei me perguntando o quanto que eu ainda carrego disso, porque talvez toda essa história do casamento, de casar, tem a ver com isso também, sabe? Tem a ver com achar que em algum momento a gente não ia estar junto, ou ia ser abandonada, ou como se eu esperasse aquele término de alguma forma, pela forma que começou. E, e é engraçado, assim, porque dentro de mim eu sempre achei que ia dar tudo certo, mas sempre tive o medo de que não desse. Então, primeiro a gente tem que se perdoar. Eu acho que o auto-perdão é o primeiro passo, assim. Porque há 20 anos eu fiquei sem perdoar. Então, primeiro, eu tenho que me perdoar por ter ficado 20 anos sem perdoar. 30 anos vou fazer que estou junto com meu marido. Então, eu tenho que me perdoar de ter ficado carregando esse sentimento por esse tempo, sabe? Porque isso me atrapalhou. Por quê? Porque muros foram levantados, do tipo, não posso ficar vulnerável, não posso depender. Não, eu tenho que depender até a página 3. Ok, vou me relacionar, amar, não sei o quê, mas tem que estar preparada se acontecer alguma coisa. Entende? Que isso é um muro que não te deixa estar integral, completa, até na relação, porque a qualquer momento, se tiver alguma coisa, eu já estou pronta para viver o término, né? Isso é bravo, porque você está integral na situação, na relação, no amor mesmo. Então, foi o lugar que. E engraçado que ele não estava aqui no quarto, que eles estão indo para a Fórmula 1, né? Eu estou viajando. Mas ele chegou agora para escutar eu falar. Falei, eu vou falar, porque veio no meu coração de eu falar, eu vou falar. E aí ele está aqui do lado, então ele está escutando. Enfim, é isso, assim, eu fiquei me visitando para ver aonde eu ainda tinha talvez algum resquício. E vou fazer esse inventário que você fez de que pessoas eu ainda tenho esse tipo de fala. Ah, não, já perdoei, mas não quero contato. Ou Jana, quando, né? eu estava falando aí, eu queria trazer duas coisas, porque lá na Bethel eles têm um programa chamado SOSO, que é um programa que, como se fosse um processo de cura, libertação e tal, né? E aí eu tive a oportunidade de ir no SOSO, e é impressionante, porque eu fui com o objetivo profissional, desbloquear profissionalmente e tal. Só que chegou lá, o que que me caiu? Perdão. Impressionante hoje com a fala da Carlinha, né? E aí eu queria trazer duas coisas sobre perdão para vocês, que eu aprendi agora, né? Assim, a gente acha que sabe, mas quando a gente realmente vai para dentro de si, você percebe que você não sabe direito, né? Uma coisa foi que a Carlinha falou: perdão é uma decisão. Ok, isso a gente já escuta. Só que quando eu estava lá, porque o exercício que a gente faz lá no Souza é justamente esse, é você perguntar para o Espírito Santo, quem é que eu tenho que perdoar? E ele vai trazendo pessoas e vai trazendo situações assim como trouxe para a Jana agora, talvez uma coisa que ela não tivesse muita consciência. E ele vai trazendo. E aí ela vai direcionando, ela vai orientando a gente falar. Eu perdoo a pessoa por causa disso, disso, disso. Eu perdoo a pessoa por causa disso, disso. E aí chegou um momento que eu falei assim, Su, eu tô falando,
mas eu não estou sentindo verdade no que eu estou falando. E aí ela falou para mim, você não precisa sentir. Perdão não é sentimento. Perdão você não sente. Perdão você decide, declara. Porque quando você decide e declara, lança ele aos céus, você abre, né, o seu coração para que o Espírito Santo transforme você e vai modificando, e aí sim o perdão vai acontecendo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é isso: não busque sentir o perdão, porque o perdão não é sentimento. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, caramba, interessante. Então, eu vou começar a falar mesmo sem sentir. Então, não se sinta que você está fingindo ou está mentindo. Você se posicionou como uma perdoadora e eu decido perdoar essa situação, mesmo que eu não sinta isso no momento, tá? Primeira coisa. E a segunda coisa é que a Carlinha, muito vulnerável, trouxe aí uma mágoa muito grande. Eu tenho várias mágoas muito profundas. Você já conhece um pouco a minha história em relação principalmente ao meu pai e a perda da minha mãe. Só que outra coisa que ela trouxe nesse exercício do Soso, quando eu ia me perguntando, né, quem eu tenho que perguntar, perdoar, o que que eu tenho que ainda, né, perdoar e falar, uma coisa que ela me trouxe foi que às vezes o perdão, ele não é só coisas, essas dores muito grandes, muito profundas. A gente tem essas dores. Só que o perdão, ele tem que ser liberado dia a dia, com coisas corriqueiras. E aí me veio, né, lá nessa sessão, me veio uma situação assim, tão que a gente acha que não é nada, mas que de alguma forma machucou. E aí veio uma situação, eu vou trazer o exemplo para vocês, que meu marido, na verdade, a empresa está passando por uma mudança, a empresa dele, e aí meu marido me pediu uma ajuda para fazer criar um documento de cultura organizacional que não tinha. E eu adoro fazer isso, eu tenho criatividade, eu peguei para fazer, e tudo que eu pego para fazer com muito empenho, né? E eu peguei para fazer. Vamos embora, vou fazer. E aí fui apresentar para ele, ele achou bem bacana, e aí ele falou assim: "Olha, agora você tem que apresentar para o presidente da empresa". Aí eu falei: "Tudo bem, vou lá apresentar". Aí eu marquei a reunião com o presidente da empresa. O presidente da empresa adorou o que eu fiz. E aí ele virou para mim e falou assim: Sabrina, você pode dar continuidade nesse projeto? Eu gostei muito do que você fez e eu queria que você continuasse a fazer, né? Desenvolvimento de marca, mudança, né? Rebranding da marca, enfim, uma série de coisas que também é uma área que eu gosto muito, porque eu sou formada em marketing, né? A minha primeira formação. E aí eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu comecei. Pego uma agência para desenvolver a marca, pego não sei o quê, eu sou muito dinâmica, resolvo tudo muito rápido. E aí eu coloquei, mandei e falei, olha, tá, é isso, o valor é esse, o orçamento é esse, tá? E aí, de repente, meu marido fala para mim assim, não se mete mais nisso, não. E eu estava véspera, eu apresentei esse projeto na quarta e eu estava indo para Bethel na sexta. Eu olhei e falei assim, como assim? Não me meto mais. Não, não, eu vou pedir para outra pessoa fazer, não se mete mais, não. Gente, aquilo me machucou de uma forma que eu não tinha noção. Eu falei, tá bom, não me meto. Mas eu estava focada na viagem e beleza, fui viajar. Quando ela fez esse exercício, né, de trazer o que que eu tenho que perdoar, veio essa história que era recente, uma semana antes, né? E aí eu falei, caramba. E aí ela foi conduzindo, a Su foi conduzindo exatamente isso. Por quê? Porque isso remeteu a várias coisas da minha infância, que é justamente, não importa o que eu faça, eu não sou reconhecida, eu não sou valorizada, né? Meu marido não me reconhece, não me valoriza e tal, e veio tanta coisa no meu coração, e aí ela falou, então agora você vai perdoar, né? Então, olha que coisa, né? Às vezes você fica achando que o perdão são coisas, são só para essas dores muito profundas, né? De perdas, e acha que isso, só isso é capaz de bloquear a sua vida, mas não. O perdão, ele tem que ser um estilo de vida. A gente tem que criar um estilo de vida de ser perdoadora, porque várias coisas na nossa vida vai nos machucar, seja no trabalho, seja na relação com o marido, né? É um funcionário, às vezes, que faz uma coisa que você não gosta, né? É o filho que, às vezes, se comporta de uma maneira que você não quer e isso te machuca. Então, tem várias coisas no nosso dia a dia
que vai machucar a gente, que vai incomodar a gente e que de alguma forma vai nos magoar e a gente precisa perdoar. Então, o exercício que eu acho que a gente tem que fazer, esse inventário que a Carlinha falou, que eu adorei esse nome porque é exatamente isso, né? É a sondagem do nosso coração, que eu falei ontem, é a gente tem que fazer isso como exercício diário no final do dia, né? Eu não faço isso, isso me veio na cabeça agora, tá? No final do dia, quando a gente orar, que a gente tem o hábito de orar e tal, é perguntar para o Espírito Santo: o que que hoje eu tenho que perdoar? Quem hoje eu tenho que perdoar? E já liberar esse perdão. Não vamos acumular mágoas para depois isso virar uma bola muito grande, de repente um problema ainda maior, talvez no casamento. Porque é o que a Jana falou, uma relação, ela não acaba de um dia para o outro, né? Uma relação, ela vai sendo magoada, ela vai tendo acontecimentos durante isso, até chegar à decisão de acabar com uma relação, por exemplo, um divórcio, como a Carlinha passou, né? E talvez, se a gente fizer esse exercício diário do perdão, isso talvez seja a forma da gente conseguir manter relações, manter negócios, manter funcionários, manter amizades. Acontece isso muito com a amizade também. Enfim, então eu queria trazer esses dois pontos. Um é, não precisa esperar sentir para perdoar, perdoe mesmo sem sentir. E outro, vamos fazer o exercício de perdoar pequenas coisas também, não só as grandes, porque eu acho que é esse exercício que vai fazer a gente realmente viver a plenitude que a gente vem buscando, tá? Queria deixar isso para vocês. Muito bom. Perdoe 1% a cada dia, né? Vai perdoando e vai. A Rê tá aí, acho que a Rê não tá, né? Vamos trazer consciência, então? Sá, você coloca lá pra gente? Agora, talvez você me diga, Camila, eu já entendi que tenho que perdoar, mas não sei por onde começar. E mais uma vez, o caminho está na Bíblia. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Eu já experimentei esse exercício de orar pelas pessoas que me traíram, enganaram e de alguma outra maneira me feriram. E é completamente sobrenatural como, à medida que oramos e abrimos nossa boca para abençoar essas pessoas, somos curados dos nossos sentimentos e pensamentos. Desenvolvemos misericórdia, generosidade e o amor verdadeiro na prática. Você precisa seguir orando por quem o machucou, enquanto se lembrar dele com um sentimento ruim no seu coração. É treino, e todo treino precisa ser constante até virar um hábito. Até aprendermos a perdoar 70 vezes 7, até o perdão tornar-se nosso estilo de vida. Você merece viver isso. Vamos começar nosso treino nos tornarmos livres? Relacione a pessoa ou as pessoas que a machucou e cuja ofensa ainda carrega no coração. Perceba que dizer coisas como eu perdoei e nem lembro mais que ela existe, ou já perdoei, apaguei da minha vida, para mim ela morreu, não é perdão, ok? Então, nas linhas a seguir, você colocará o nome dessa pessoa e qual o grau de relacionamento que ela tem com você. Pai, irmão, irmã, cônjuge, filho, etc. Depois disso, vai escrever a maior dor que essa pessoa lhe causou, que ainda dói quando você se lembra e que o leva a ter sentimentos ruins e a não ter perdoado de verdade ainda. O próximo passo é escrever uma oração para Deus, abençoando essa pessoa, sua vida, saúde, família, desejando felicidade e prosperidade. Quanto mais deixar as bênçãos sobre a vida dessa pessoa fluírem em seu coração, mais livre se tornará. Você, a partir de hoje, colocará seu despertador do celular para tocar todos os dias para orar por essa pessoa por 40 dias. Prepare-se para a sua nova vida. Prepare-se para o novo em todas as áreas que hoje parecem mortas ou amarradas. Eu já estou muito feliz por você e por tudo que você e sua família vão viver a partir dessa decisão. E aí, meninas, a Jana sugere um mais curtinho, né, Jana? Para a gente poder fazer esse depois com calma. E aí, tá aí, isso. É, Então, a porque gente, como a gente tem trabalhado aquela coisa do isso. três para dar tempo aqui dentro do nosso encontro, depois você faz o inventário, como a Carlinha falou, você faz uma coisa mais global. Mas para a gente fazer Vamos agora, nessa. escolher três.
que eu acho que pode ser algo mais profundo, mas como a Sabrina falou, também pode ser essa coisa cotidiana, que alimenta talvez uma emoção passada, parecida. Exatamente. Então a gente faz três agora. Eu vou colocar um pouquinho de música para trazer uma consciência para vocês. Manu, assim que a gente fizer a oração, eu vi agora que você está com a mão levantada. Vou dar a palavra, tá? Então, só para a gente ficar aqui no tempo certinho. Então, ó, três pessoas, coloque o nome, depois vocês vão para o inventário de forma mais profunda que está no livro, ok? Peraí, meninas, que não está indo aqui no som. Eita, não está indo, meninas, não sei por quê, mas vocês conseguiram? A música aqui deu uma travada. Vocês conseguiram colocar? Três pessoas já conseguiram pensar? Foi fácil? Coloca aí no chat para mim. Eu acho que foi pouco tempo. Foi? Quer que eu tente colocar, Carlinha? Não tá indo aqui, não sei por que ela não tá. Quer que eu tente? Tira o teu Quero. compartilhamento Tenta para aí. colocar. Peraí. Tá. Acho que saiu do Spotify, não tá voltando. Sou eu, tá? DJ das antigas, botando aqui no meu celular por enquanto. Enquanto vocês conseguem. Faz meu coração ouvir. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E aí, meninas, depois eu quero saber, coloca no chat se vocês conseguiram fazer, se foi fácil ou se foi desafiador o exercício, ter estado de consciência aí. Depois é importante fazer esse inventário de forma mais profunda, tá? Então, ó, vamos para a nossa oração para a gente ficar aqui pertinho do tempo proposto e aí depois a gente bate um papinho, tá bom? Deus amado, Pai, eu agradeço por tua felicidade em minha vida. Agradeço pelo teu perdão sobre minhas iniquidades e por me teres dado a possibilidade de me tornar teu filho. Derrama, Senhor, sobre mim uma graça de humildade, a humildade que esvazia o meu ego e me enche do teu amor por mim e pelos meus próximos. Torna-me alguém que exerce empatia e misericórdia com as pessoas que sofrem e usa-me, Deus, como fonte de amor e transformação para essas vidas. Dá-me um coração igual ao teu, meu Pai, coração disposto a obedecer, a amar e a perdoar o meu irmão. Eu te peço que guies a minha decisão de perdoar e que cures todas as feridas que existem em minha alma. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos nos despedir aqui. Então, dia 32, finalizamos mais um dia 32, muito rico. Muitas contribuições aqui. Não percam. Faltam 8 dias para a gente finalizar o nosso devocional, tá? Quem não conseguir assistir, ó, tá gravado no YouTube. Vamos postar o link lá. Assistam e se irriguem de tudo que a gente tem trazido aqui para vocês. Então, obrigada mais um dia. Gratidão por Manda toda. também, né? Manda. Às vezes você convida a pessoa, não entra no grupo, mas, por exemplo, um dia de encontro que você acha que tem a ver com alguém. Fala com essa pessoa. Esse assunto fala com tal pessoa. Manda o vídeo para a pessoa. Isso, exatamente. Vamos abundar na vida de outras pessoas, né? Então, ó, um beijo grande para vocês. Obrigada. Beijo. Amanhã.